Sudão não é apenas mais um país africano, é um verdadeiro enigma envolto na poeira do deserto e em mitos históricos. Você já parou para pensar que é aqui que se encontram as pirâmides mais antigas, mais velhas do que aquelas que você viu no Egito? E imagine como é encontrar verdadeiros nômades, que ainda vivem como seus antepassados há 1000 anos, preservando tradições que muitos de nós já esquecemos. E que tal a ideia de que no Sudão existem tribos, onde as mulheres se adornam com cicatrizes incomuns e usam pratos nos lábios? Isso não são apenas imagens bonitas de revistas. É parte de uma cultura que é difícil de entender, mas impossível de ignorar. E quanto ao café? Os locais acreditam que não se deve beber sem um longo e cuidadoso ritual, que transforma a simples bebida em uma verdadeira cerimônia. O Sudão, por sinal, é um dos países mais fechados da África, onde turistas aparecem raramente como almas perdidas nas areias infindas. E não esqueça que um dia existiu aqui um reino governado por faraós negros, que deixaram mistérios que ainda aguardam para ser desvendados. Portanto, prepare-se para mergulhar em um mundo onde os contrastes e tradições incomuns criam uma atmosfera única. Fato primeiro. Sudão, um mistério sob o véu empoeirado. Sim, você não ouviu errado. O Sudão não é apenas areias estéreis e montanhas de milho amassado. Este país, o terceiro maior da África, abriga mais de 200 pirâmides, superando o número de suas irmãs egípcias. Não se tratam apenas de tumbas de pedra, mas de testemunhos da antiga civilização de Kush, que governou aqui quando a Europa apenas começava a tecer suas primeiras histórias sobre terras distantes. Aqui você encontrará não apenas nômades com suas coloridas tradições, mas também os vestígios de faraós que governaram esta terra como verdadeiros deuses. Os locais acreditam que seus ancestrais deixaram segredos que ainda aguardam seu momento. E isso não é apenas uma frase de efeito. Ao percorrer estradas empoeiradas, você pode se deparar com os restos de majestosos templos, que contarão mais sobre o passado do que qualquer livro de história. E imagine como é estar aos pés de pirâmides que testemunharam a mudança do mundo ao seu redor, permanecendo no mesmo lugar. Não acredite apenas na palavra. Venha e comprove por si mesmo que o Sudão não é apenas um deserto, mas um verdadeiro tesouro arqueológico, onde cada descoberta pode transformar a compreensão sobre as civilizações antigas. Fato 2. Faraós negros e seu reino esquecido. Você sabia que, além da imagem habitual de faraós brancos e sarcófagos dourados, existe uma história incrível? No antigo Sudão, havia o reino de Kush, onde governavam faraós negros. E isso não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma verdadeira sensação, da qual os livros didáticos falam com certa relutância. Além disso, foram esses governantes que um dia conquistaram o Egito, trazendo para sua cultura suas tradições e costumes. Imagine só, no trono do faraó está nada menos que um monarca negro que governa um império do sul. E isso não é um fenômeno temporário, mas uma dinastia inteira. Como é possível que apenas poucos saibam disso? A resposta é simples. A memória histórica frequentemente esquece aqueles que não se encaixam nos moldes habituais. Isso quebra estereótipos sobre como é um verdadeiro faraó. Os cuxitas não apenas governavam suas terras, mas também contribuíram significativamente para a arquitetura, a arte e a religião da região. Isso não são apenas palavras vazias, mas fatos reais. As pirâmides de Kush, construídas com o mesmo esmero que suas irmãs egípcias, permanecem na sombra, mas aguardam sua hora de serem reconhecidas. Caminhar por essas antigas ruínas não é apenas uma excursão, mas uma verdadeira oportunidade de olhar para a história de um ângulo diferente. Então, se você acha que sabe tudo sobre o Antigo Egito, aqui vai uma surpresa. Kush foi não apenas um rival, mas também um professor para seus vizinhos do norte. Não se deixe enganar por velhos mitos. Descubra um mundo onde faraós negros governaram com orgulho e grandeza. Fato 3. O café não é apenas uma bebida, mas um ritual. Se você pensa que o café é apenas um estimulante matinal, está profundamente enganado, especialmente no Sudão. Aqui nas casas sudanesas, preparar café é uma verdadeira cerimônia, e não há espaço para pressa ou indiferença. As mulheres, como verdadeiras artistas, torram os grãos sobre o fogo aberto, e esse processo não é apenas uma maneira de extrair o sabor dos frutos do café, mas uma verdadeira magia, onde cada passo é acompanhado por aromas que fazem o espírito parar. Depois disso, os grãos são moídos e cozidos em recipientes especiais, onde não podem faltar incensos aromáticos que criam uma atmosfera de aconchego e calor. Aqui, o café não é apenas uma bebida, mas um símbolo de comunicação e respeito. Recusar participar desse ritual pode ser interpretado como uma ofensa, e não é brincadeira. Se lhe oferecerem café, saiba, isso é um convite para um mundo que valoriza cada detalhe, e você se torna parte de algo maior do que um simples lanche. Portanto, se você estiver no Sudão, não perca a chance de desfrutar dessa cerimônia. Ouça o sussurro dos grãos, sinta o calor do fogo e permita-se mergulhar completamente nessa tradição que, curiosamente, une as pessoas mais do que muitos outros costumes. Cada xícara não é apenas um gole de café, é uma história, uma tradição e um respeito por aqueles que estão ao seu lado. Fato 4. Cicatrizes, pratos e choque cultural, o que se esconde por trás das joias do Sudão. Se você pensou que joias se resumem apenas a brincos e anéis, com certeza nunca esteve no Sudão.
Aqui, em algumas tribos, as mulheres transformam seus corpos por meio de cicatrizes elaboradas, que não são apenas decorativas, mas simbolizam seu status e experiência de vida. Imagine, linhas elegantes que cruzam a pele, criando padrões únicos que contam a história de cada mulher. E agora, adicione a isso um prato inserido na boca inferior. Sim, você não leu errado. Isso não é apenas uma estranheza, mas a personificação da beleza e da maturidade que os locais enxergam com orgulho. Para eles, isso não é choque, mas uma tradição que passa de geração em geração. Porém, para o espectador europeu, essa visão pode provocar não apenas surpresa, mas também confusão. Como assim? Como isso pode ser considerado belo? E aqui é importante entender: a beleza no Sudão não é o que estamos acostumados a ver. Não se trata apenas da aparência, é o mundo inteiro, onde cada detalhe tem seu significado. Essas cicatrizes e pratos são identidade, são algo mais do que simples joias. E isso é um desafio para nossa percepção e, talvez, a verdadeira beleza resida em aceitar e compreender o que nos é um pouco desconhecido. No Sudão, as tradições vivem sua própria vida e não têm a intenção de se adaptar aos padrões aceitos no Ocidente. Fato 5. Uma casca dura, um conteúdo macio, como as tradições islâmicas se entrelaçam com a calorosa hospitalidade no Sudão. Sim, você não ouviu errado. Por trás de toda essa rigidez pela qual a cultura muçulmana é conhecida, esconde-se uma verdadeira alma generosa. No Sudão, onde as tradições são preservadas como antiguidades, você pode ver homens como super-heróis na cozinha, lavando pratos e cozinhando sem se envergonhar. Isso não é um estereótipo de donas de casa. Aqui, nos corações das famílias sudanesas, o respeito pela mãe não é apenas palavras, mas a base de tudo. A mulher-mãe ocupa um lugar especial. Sua opinião é considerada autoritária e cuidar da família é uma questão de honra. Então, se você pensa que todos os homens ficam com o nariz no celular enquanto as mulheres trabalham, no Sudão você terá uma surpresa. A hospitalidade aqui é quase um ritual sagrado. O convidado não é apenas alguém que veio para beliscar, mas uma verdadeira santidade. Se você entrar em uma casa, será recebido como se tivesse acabado de voltar da guerra. Chá, frutas, petiscos, tudo é servido com tanto amor que você pode pensar que foi convidado não para uma casa, mas para uma festa. E esse contraste entre as rígidas prescrições religiosas e o calor que se sente em cada canto faz a gente refletir como é difícil encaixar tudo isso em uma única visão da cultura. O Sudão não é apenas sobre cicatrizes e pratos, mas também sobre como é possível ser rigoroso, mas ao mesmo tempo muito humano. Fato 6. Quando a areia encontra o verde, Sudão em contrastes da natureza. Sim, você não ouviu errado. O Sudão não é apenas deserto, é uma verdadeira arena de contrastes. Imagine, de um lado, você tem o Saara, que como um enorme monstro de areia, devora tudo em seu caminho. E do outro, as margens férteis do Nilo, onde a vida pulsa como em uma festa. É surpreendente, mas é exatamente aqui, ao longo dessa artéria vital, que florescem trigo, tâmaras e algodão. Como se a natureza decidisse fazer uma verdadeira celebração em homenagem aos seus dons. O Nilo não é apenas um rio, é um mundo inteiro de possibilidades. Apenas imagine. A areia do deserto, que parece absolutamente estéril, muda em poucos quilômetros para vales verdes, onde as pessoas trabalham como abelhas colhendo a produção. É impressionante como tal contraste pode existir em um único lugar, onde a vida de ambos os lados do Nilo se apresenta de forma completamente diferente. É como em um filme, onde o protagonista se encontra entre dois mundos. De um lado, a realidade dura, e do outro, os frutos abundantes do trabalho. E isso não é apenas uma imagem. É a vida real dos sudaneses, que aproveitam cada gota de água para colorir sua existência em cores vibrantes. Portanto, se você pensou que o Sudão se resumia apenas a areia e calor, prepare-se para uma surpresa. Aqui a natureza sabe como impressionar. Fato 7. Sudão, o reino esquecido pelos turistas. Pense por um momento, por que quase não há turistas no Sudão? Sim, você não ouviu errado. Este país, frequentemente esquecido no mapa turístico, ficou fechado para o mundo exterior por um longo tempo devido a conflitos políticos e sanções. Como resultado, o Sudão se tornou uma verdadeira civilização intocada, onde a cultura e as tradições foram preservadas em seu estado original. Aqui você não encontrará multidões de turistas invadindo cada atração, como um rebanho de ovelhas no pasto. Em vez disso, você será recebido por um mundo que parece ter parado no tempo, onde os habitantes locais vivem de acordo com suas próprias regras, alheios às tendências globais. Imagine as antigas pirâmides de Merô, que não são tão populares entre os turistas, em comparação com seus irmãos mais conhecidos no Egito. Mas é aqui, no Sudão, que você pode sentir o espírito da história, não contaminado pelo turismo de massa e pela comercialização. Portanto, se você está em busca de aventuras e deseja explorar um lugar onde ainda é possível vivenciar a verdadeira vida e cultura, o Sudão é a sua escolha ideal. Não se assuste com as realidades políticas. Foi exatamente isso que tornou este país tão misterioso e atraente. Fato 8. Verdadeiros nômades do século XXI. Você sabia que no Sudão ainda existem tribos que vivem de forma nômade, assim como seus antepassados há séculos atrás? Sim, você não ouviu errado.
Esses verdadeiros nômades, como personagens de livros sobre terras distantes, conduzem seus rebanhos pelo deserto, sem conhecer fronteiras ou regras do mundo moderno. Os camelos são seus fiéis companheiros, verdadeiros navios do deserto, que ajudam a transportar tudo o que é necessário: comida, água e, claro, habilidades de sobrevivência. Em tendas montadas sobre a areia, eles continuam a viver da mesma forma que seus ancestrais, completamente autônomos de toda essa agitação urbana e do progresso tecnológico. Imagine como é acordar sob o sol da manhã, ouvindo apenas o som do trote dos cascos e o vento que sussurra seus segredos. Essa vida, livre de internet e da constante corrida pelo sucesso, parece um verdadeiro bálsamo para a alma. Os nômades do Sudão não apenas sobrevivem, eles vivem em todos os sentidos da palavra, preservando suas tradições, cultura e um estilo de vida único. Não é apenas exótico, é uma vida real que expõe toda a beleza e a dureza da existência em condições onde cada dia é uma batalha pela sobrevivência. Portanto, se você quiser ver como é possível viver sem se conectar à civilização, vá ao Sudão e conheça essas pessoas incríveis, que, apesar das realidades contemporâneas, continuam sua antiga tradição de nômades. Fato 9. Tradições religiosas incomuns do Sudão, onde o Islã e o animismo dançam juntos. Pense por um momento no que pode estar escondido por trás da imagem habitual do Sudão, onde o Islã reina em nível oficial. Fora das cidades, nas profundezas do país, você pode encontrar algo verdadeiramente surpreendente. Aqui, como em um espetáculo mágico, o animismo e as práticas sufis se misturam, criando um coquetel único de crenças que é difícil de descrever em palavras. Imagine como os habitantes locais se reúnem sob as estrelas, mergulhando em um mundo de rituais estáticos. Danças, cantos, encantamentos, tudo isso faz parte de sua experiência espiritual. Essas danças não são apenas entretenimento, são uma forma de se conectar com forças superiores, como se o próprio espírito do deserto descesse à terra por um instante e dançasse junto com eles. E você sabe, não são apenas pessoas ocupadas em ação, são verdadeiros guardiões de antigas tradições, que, apesar da pressão da modernidade, continuam a preservar sua identidade. Nesses lugares, até as pedras parecem sussurrar sobre crenças ancestrais, sobre como as pessoas, ao longo dos séculos, buscaram uma conexão com o mundo dos espíritos. Aliás, se você decidir explorar esses cantos do Sudão, não se surpreenda se o convidarem a se juntar a esse ritual. Pode ser que você não seja apenas um espectador, mas sim parte de uma magia antiga que ainda vive, como se o tempo tivesse parado aqui. Portanto, se você está cansado dos roteiros turísticos padrão com atrações habituais, aventure-se para o interior do Sudão e descubra algo realmente extraordinário. Fato 10. Como sobreviver ao calor infernal, a vida no Sudão. Em algumas regiões do país, a temperatura no verão chega a 50 graus Celsius. Imagine, você sai de casa e é como se fosse atingido por uma frigideira. Em uma atmosfera assim, é praticamente impossível sobreviver sem se adaptar. Os habitantes locais aprenderam a construir casas de barro, que, como garrafas térmicas, mantêm o frescor dentro, mesmo quando o sol arde lá fora. Essas casas não apenas protegem do calor, mas também criam um aconchego que é essencial em tais condições. Os tecidos que eles usam são leves e naturais, como uma segunda pele, permitindo respirar em vez de sufocar pelo calor. O ritmo da vida aqui também se ajusta às condições. Durante o dia, são longas sonecas à sombra, e ao cair da noite, começa a verdadeira atividade. As pessoas saem às ruas, desfrutando do ar fresco e da convivência. Essa adaptação ao clima não é apenas sobrevivência, mas uma arte de viver. Em tais condições, você percebe que as alegrias simples não são apenas uma frase, mas uma realidade. Aqui, até mesmo uma caminhada banal se transforma em uma verdadeira aventura, quando você sente o calor do chão sob seus pés. Portanto, se você planeja ir ao Sudão, tenha em mente, não precisa de excursões. Basta observar as pessoas como elas vivem, e você entenderá que a vida no calor não é apenas um teste, mas um valioso manual de sobrevivência. Fato 11. Cidade fantasma entre as areias. No Sudão, há lugares que parecem ter congelado no tempo. Cidades abandonadas, onde antes a vida pulsava, e agora restam apenas ruínas, lembranças de um passado grandioso. Esses locais não são apenas prédios em ruínas, mas verdadeiros monumentos da história, que nos lembram de como tudo muda rapidamente. Um dia, aqui fervilhavam mercados, soavam os gritos dos comerciantes, e agora apenas o vento sussurra pelas ruas vazias. Essas cidades são o legado de antigas rotas comerciais que conectavam a África e o Oriente Médio. Mas a natureza mutável e o clima severo fizeram seu trabalho. As pessoas deixaram esses lugares em busca de uma vida melhor. Ao passear por essas ruínas, sente-se como se a história estivesse literalmente pairando no ar. Imagine como é estar entre paredes em ruínas e imaginar como as pessoas caminhavam aqui, discutindo seus assuntos e sonhando com o futuro. Mas não devemos romantizar. Muitas dessas cidades se tornaram vítimas não só do tempo, mas também da ganância humana. Os edifícios se deterioram e com eles se vai uma era inteira. Esses fantasmas do passado nos ensinam uma lição importante. Nada é eterno, e até as cidades mais prósperas podem se tornar abandonadas. Se você sentir vontade de vivenciar isso, embarque na exploração desses lugares.
onde o silêncio fala mais alto do que qualquer grito. Nesses locais, você pode não apenas ver, mas também sentir como a história se transforma em poeira ao vento. Fato 12. O mosaico linguístico do Sudão, onde cada palavra é uma identidade. Neste país, onde o árabe predomina, você não vai acreditar quantas línguas existem. São dezenas. Isso mesmo, línguas que soam como música, e não apenas como um conjunto de sons. Aqui você pode ouvir línguas africanas raras, que estão à beira da extinção. E isso não é apenas estatística, mas uma verdadeira tragédia. Pense bem, a língua não é apenas um meio de comunicação. É um reflexo da cultura, das tradições e até da pertença tribal. Por exemplo, quando os locais se comunicam em sua língua, eles não estão apenas falando, estão transmitindo sua história, seus costumes e sua identidade. É como se você tivesse nas mãos a chave para um mundo inteiro, que pode estar fechado para aqueles que não conhecem essas palavras. Mas há também outro lado da moeda. A cada língua que desaparece, perdemos um pedaço da cultura, pois a língua não é apenas vocabulário, é um verdadeiro universo onde habitam imagens e significados. E aqui está o que vale a pena refletir. Como preservar essa diversidade? Talvez seja a hora de prestar atenção nas iniciativas de preservação das línguas, pois cada uma delas não é apenas um som, mas uma história viva. Então, se por acaso você estiver no Sudão, preste atenção nas conversas, pois em cada palavra está escondida uma era inteira. Fato 13. Magia e pílulas, como os sudaneses se curam à moda antiga. Pensem bem, em um mundo onde a farmacêutica reina, o Sudão consegue preservar antigas tradições de cura. Isso mesmo, aqui nem todos correm para a farmácia em busca de comprimidos. Muitos preferem se consultar com xamãs, curandeiros e faquires. É como se decidíssemos, no século XXI, voltar à Idade Média, com fumaças, encantamentos e amuletos. Imagine só, você está resfriado e, em vez de tomar alguns comprimidos, vai até o curandeiro local, que tenta expulsar a doença com ervas especiais e rituais mágicos. Soa exótico, não é? Essa medicina paralela não apenas sobrevive, ela está entrelaçada no cotidiano dos sudaneses. Para eles, não é uma novidade, mas parte de uma mentalidade onde ciência e magia caminham lado a lado. E mesmo que alguns de vocês sintam vontade de rir disso, lembrem-se, para muitos, não é apenas uma crença, mas uma maneira real de lidar com doenças. Além disso, em alguns casos, esses métodos antigos realmente funcionam, o que só pode despertar respeito. De qualquer forma, no Sudão, você encontrará um verdadeiro mercado de ervas e amuletos, onde cada um pode escolher sua medicina. Portanto, se por acaso você estiver nesse país, não se surpreenda ao ver os moradores trocando conselhos não apenas sobre pílulas, mas também sobre qual erva é melhor preparar para se sentir bem. Fato 14. Na linha de frente, como os agricultores sudaneses lutam contra a seca e a fome. No Sudão, onde o sol queima de tal forma que parece ter decidido criar um inferno na terra, os agricultores locais travam uma verdadeira guerra. Não é apenas uma luta pela colheita, é uma luta pela sobrevivência. Todo ano, eles apostam tudo, esperando que o céu finalmente abra suas comportas e derrame sobre a terra as tão aguardadas chuvas. Imagine, um ano inteiro de trabalho, cuidado e esperanças, e a colheita pode depender de apenas uma chuva. Não é absurdo? Essas pessoas, como modernos Dom Quixotes, lutam contra moinhos de vento invisíveis. Eles aram a terra, semeiam as sementes e, então, olham ansiosamente para o céu, que pode tanto agraciá-los quanto deixá-los na pobreza. Para eles, a chuva não é apenas gotas de água, é uma chance de vida, a possibilidade de alimentar suas famílias e preservar seus sonhos. E se as chuvas não vêm, os agricultores, cheios de determinação, buscam maneiras de salvar suas culturas, aplicando métodos antigos de irrigação ou esperando por ajuda externa. Infelizmente, a seca aqui não é uma raridade, e isso gera não apenas problemas econômicos, mas também sociais. As pessoas abandonam suas terras em busca de um destino melhor, mas, como a prática mostra, nem sempre conseguem encontrá-lo. Então, da próxima vez que você reclamar da chuva, lembre-se dos agricultores sudaneses, que estão prontos para lutar por cada gota. Fato 15. Como a areia e o Nilo substituem o sabão. Os segredos da lavagem sudanesa. Você já se perguntou por que no Sudão ainda se lava roupas no Nilo e se usa areia em vez de sabão? Em algumas regiões, especialmente ao longo do rio, os moradores continuam essa antiga prática, esfregando o tecido com areia, como se fosse um dia qualquer. À beira do rio, entre caniços e os sons da natureza, eles transformam o ato de lavar em uma arte que é passada de geração em geração. Por que gastar dinheiro com detergentes sintéticos, quando há um rio de água cristalina e areia abundante ao alcance das mãos? Esse método não é apenas surpreendente, ele realmente funciona. A areia, estranhamente, atua como um abrasivo natural, que ajuda a remover sujeira e manchas, enquanto o rio fornece a umidade necessária. Em um contexto onde produtos químicos domésticos e máquinas de lavar são mais ficção do que realidade, essa abordagem se revela uma verdadeira salvação. Os moradores, como verdadeiros magos, encontram maneiras de se adaptar às condições adversas, utilizando tudo o que têm à disposição.
E ao observar essa cena, você percebe que para eles, lavar roupas não é apenas uma rotina, mas parte da vida, onde cada gota de água e cada grão de areia tem seu valor. Portanto, da próxima vez que você colocar a máquina de lavar para centrifugar, lembre-se dos sudaneses que fazem isso com a ajuda de rios e materiais naturais e reflita, talvez haja algo mais profundo nisso. Sudão é um país de contrastes, onde civilizações antigas, como fantasmas do passado, coexistem com os desafios atuais. Em meio a majestosas pirâmides e monumentos históricos, problemas modernos, como a escassez de recursos e a instabilidade política, parecem ser partes integrantes da vida dos habitantes locais. Eles vivem em condições onde tradições e costumes, como lavar roupas no Nilo, tornam-se não apenas uma forma de sobrevivência, mas também um símbolo de resiliência. Os sudaneses, encontrando alegria nas coisas simples, demonstram que mesmo em condições adversas, é possível manter a conexão com a cultura e a identidade. Esses rituais não apenas refletem seu passado, mas também criam uma ponte para o futuro, onde tradições podem coexistir com os desafios contemporâneos. Cada vez que observo como eles enfrentam as dificuldades, sou tomado por um sentimento de admiração. Não é apenas um lugar no mapa, é uma história viva que continua a se desenrolar. Agradeço pela atenção. Se você ficou impressionado com os fatos sobre o Sudão, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que mais te surpreendeu. Sua opinião é importante, vamos discutir isso.